Eu fui abordado por esses dias com algumas indagações exatamente sobre o dízimo, sobre como dizimar, da melhor forma de fazer. E por essa necessidade nós vamos aqui aprender da palavra de Deus, observando algumas das referências que se tem na Bíblia Sagrada que se trata sobre este assunto. Mas eu começo aqui compartilhando com os irmãos algo que eu acredito que essa devolução, devolver o dízimo ao Senhor, trazer o dízimo à casa do Senhor, ela é uma questão de amor, uma questão de fé. Alguém até pergunta, pastor, entregar o dízimo é uma obrigação? Isso vai muito do teu comprometimento com Deus, da forma em que você se posta diante dele. Se você entende que você é um cristão fiel, para você devolver o dízimo é uma obrigação. Mas quando você não entende que é fiel ao Senhor com aquilo que tem, nós não vamos introduzir esse entendimento, esse sentimento de obrigação em vossas mentes. É uma questão de fé, de amor, porque é algo que nasce dentro daqueles que servem o Senhor de uma forma muito natural. Não é interessante que o cristão ele se torne um dizimista simplesmente porque ele tem medo de algumas referências que já foram citadas, que ele conhece a respeito da palavra, ou muitas vezes porque ele tem medo de alguma punição. Obviamente, eu fico com o entendimento do apóstolo Paulo, e eu tenho também o dízimo como uma contribuição, e nós não nos ateremos aqui somente sobre ele, mas contribuições de forma geral. E o apóstolo Paulo ele nos diz que nós devemos contribuir com alegria. Então, um dos pontos principais de prioridade para com a contribuição no reino de Deus e na obra de Deus é ter um coração pronto, um coração voltado com alegria para reconhecer a Deus com os nossos bens, com aquilo que nós temos. Regra básica, versículo 23, se você quiser marcar aí na tua Bíblia, fique à vontade. Versículo 23, da referência que nós lemos, nós encontramos aqui Jesus falando aos escribas e aos fariseus, e logo os chamando de hipócritas, porque eles eram bem atidos à necessidade do dízimo através da lei, e assim como o fazia desde as mínimas coisas. Quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos ver Jesus dizendo a respeito deles que dava-se o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, ou seja, de coisas bem pequenas, detalhistas, mas havia algo neles que contrariava o coração do Eterno. É porque eles tinham negligenciado, deixado de mão, deixado à parte alguns preceitos importantes também, que faz parte da mesma lei que respalda o dízimo, assim também a mesma lei respalda a justiça, a misericórdia e a fé. Assim como quando Lucas escreve a respeito da mesma referência, ele usa o termo também de amor. E nós observamos que dentro desse entendimento, Jesus diz assim, olha, devieis fazer estas coisas sem omitir essas demais. Essa referência ela é muito usada porque há um entendimento distorcido na mente de alguns a respeito do dízimo quando nós estamos no Novo Testamento. Até porque a ênfase maior para o dízimo está no Antigo Testamento, mas não é algo que foi abolido. Jesus Cristo não aboliu podemos assim dizer, essa oportunidade, né, do cristão reconhecer e adorar a Deus
com as suas finanças, dentro das suas necessidades espiritual. Nós observamos dentro da palavra do Senhor que se fala pouco, de fato, no Novo Testamento, mas como aqui já disse e repito, Jesus não aboliu essa prática. Quando nós vamos lá para o livro do Hebreus, nós vamos encontrar várias referências também falando a respeito dessa forma de contribuição na obra e no reino de Deus. Mas vamos nos ater aqui às referências que nós temos, porque o tempo é pouco e são muitas referências aqui para nós aprendermos, principalmente no sentido de como fazer, né, e o porquê que nós assim o fazemos nas nossas fidelidades para com o Senhor. O primeiro ponto que nós temos a respeito dessa necessidade do porquê fazer, quando nós vamos para a referência mais conhecida quando se trata do dízimo, é a referência de Malaquias, no capítulo 3, capítulo 3, aonde no 10º versículo ele vai falar sobre isso, mas ele começa a falar já antes ali, a partir do 8, do 9, para trazer um entendimento a respeito disso. E quando Malaquias escreve, ele nos dá a entender que quando eu não o faço, eu me coloco na condição de alguém que está roubando a Deus. Mas há uma necessidade de entendermos isso através de uma pergunta: pastor, mas por que deixar de dizimar categoricamente caracteriza em roubar a Deus? Aí nós precisamos ir para a palavra. Quando você lê desde o primeiro versículo, você vai entender o que Deus está trazendo ali para o seu povo. Mas nos atendo aqui, a partir do versículo 7º do capítulo 3 de Malaquias, você vai observar que Deus diz assim para o povo: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eles perguntam assim: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, Deus estava chamando Israel, chamando o seu povo para voltar-se a Ele. E quando você volta nos versículos anteriores, você vai entender, é levado a entender pela palavra, que há uma grande necessidade diante da obra de Deus, do trabalho do Senhor. Aí por isso você vai entender que mais à frente o Senhor vai dizer ainda aqui em Malaquias, quando ele disse: para que haja mantimento na minha casa. Nos versículos anteriores de Malaquias, ele vai apresentar aqui a grande necessidade da igreja, a grande necessidade do reino de Deus, do cuidado por aqueles que são necessitados, do cuidado pelos órfãos, do cuidado pelas viúvas, do cuidado daqueles que necessitam de ajuda da igreja. E diante desse contexto, a partir do versículo 7 que nós lemos, aí Deus vai dizer para eles: olha, vocês estão se afastando de mim, vocês estão se desviando dos meus estatutos. Por quê? Porque era a vontade de Deus que a igreja sempre vivesse em conformidade, em unidade, em união, no partir do pão, em compartilhamento de tudo. E nós vamos conseguir ver um pouco mais sobre isso mais adiante em outras referências. Aí ele diz aqui no versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí ele diz assim: nos dízimos e nas oferta. O versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quando Deus diz aqui a respeito dessa tal maldição que vem para aqueles que faltam com essa necessidade para com a obra, nós não podemos entender diretamente que Deus amaldiçoa o ser humano por esta atitude, mas há uma lei natural
no sentido de reconhecer a Deus com as nossas finanças, com as nossas posses, que o não fazer isso acarreta-nos a uma situação de maldição sobre nossa vida. Por quê, pastor? Porque quando nós vamos compreender dentro da palavra, a atitude de fidelidade do cristão faz com que seja repreendido da sua vida de tudo quanto tem algumas espécies de espíritos malignos, que são eles cortadores, migradores, devoradores e destruidores. E esses tais, eles estão neste mundo, eles estão sobre o comando do inimigo, do príncipe deste mundo, que é o inimigo de nossas almas, e eles estão exatamente para fazer o que a Bíblia nos apresenta, que é roubar, matar e destruir. Mas como e quando é que ele não pode, pastor, tocar no que é meu, no que eu tenho e nem na minha vida? Quando eu sou fiel ao Senhor e reconheço Ele com os meus bens, reconheço Ele com aquilo que tenho. E seria hipocrisia de nossa parte acharmos que seríamos diferentes de Israel. Porque quando nós voltamos para Israel, nós vemos Deus tratando seriamente esta causa e colocando isso como um instrumento dentro da lei. E agora, o que me dá direito de dizer que sou melhor do que Israel? De dizer que aquilo não é para mim, só era para eles? Sendo que da mesma forma que Deus abençoara Israel, é a mesma forma que Deus ainda hoje está abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo. Quando nós vamos para o Salmo 127, nós vamos ver o salmista dizendo ali, ele disse assim: em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar. Então é a guarda de Deus, o cuidado de Deus sobre nossas vidas é que faz com que nós sejamos prósperos. Mas para isso nós precisamos estar em detrimento com a sua palavra. Bendito seja Deus. Vamos mais adiante aqui. No versículo 10, que não foi lido, é onde ele diz assim: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Dentro do mesmo versículo que faz uma solicitação, nós temos dentro dele também uma promessa deliberada de Deus. E vale ressaltar aqui que quando se fala de promessa, todos querem, principalmente aqueles que têm dificuldades de reconhecer o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, mas querem a bênção, querem a promessa do Senhor. Mas o mesmo versículo que fala sobre abrir as comportas do céu, que é abençoar, e isso de uma forma muitíssima, é o versículo que também nos encarreta dos nossos deveres. Nós, como cristãos, nós temos muitos direitos por sermos cristãos. Primeiro, somos filhos de Deus, somos filhos do dono do ouro, do dono da prata, somos filhos daquele que rege todas as coisas. Então isso quer dizer que eu, como filho, eu posso ter, conforme diz o profeta Jeremias, quando Deus, usando ele, diz a respeito do povo, ele disse: olha, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho de vós, são pensamentos de paz, pensamentos de bênção, de prosperidade, e que vá bem em toda a sua forma de viver. Então esse é o pensamento do Senhor para conosco. Quando ele derrama as promessas sobre Abraão, ela não era exclusivamente só para Abraão, mas para toda a sua descendência. E quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos agora aptos a viver, a receber e a gozar das mesmas promessas que Deus deliberou sobre a vida do patriarca Abraão.
E é importante nós entendermos, e vamos ver isso mais para frente aqui, em algumas referências, que a Bíblia vai sinalizar sobre o dízimo exatamente a respeito desse grande patriarca que é Abraão. Então Deus tem deliberado para todos aqueles que queiram experimentar essa fidelidade para com Ele, janelas abertas, que é bênção sendo derramadas, bênção sacudida, recalcada e transbordante. Aí no versículo 11, ainda de Malaquias, ele disse assim: olha, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não seja estéril, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele finaliza aqui no versículo 12 sobre isso. Ele disse: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Nos atenda um pouco mais sobre o versículo 10. Há uma grande importância para os dias atuais. Sempre por onde tenho passado dos demais campos anteriores que passei, observei muito isso, principalmente às vezes por ser igrejas pequenas. Observamos às vezes que alguns irmãos sentem e têm a grande necessidade de muitas vezes entregar o dízimo diretamente para o pastor, e muitas vezes faz isso em qualquer lugar, muitas vezes nem simplesmente ou diretamente somente dentro da igreja. E observando dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos compreender aqui que não é somente o fato de dizimar, mas existem uns cuidados para com isso. Não é simplesmente eu chegar para Deus ou pegar aquilo que eu tenho que entregar para Deus como dízimo e de qualquer forma, de qualquer maneira entregar. Aí eu vou lá onde que o apóstolo Paulo disse, né, que faça com alegria, porque obviamente, né, isso causa diferença diante de Deus. Aí quando o Senhor fala aqui, e fala isso também em outras referências, Deuteronômio, assim como outras que nós iremos ler aqui, ele fala a respeito do templo. Principalmente nós, Assembleia de Deus, nós temos um momento unicamente para isso. É o momento onde alguém entoa um louvor, e quando se entoa um louvor, se abre o espaço para que os irmãos possam adorar a Deus com as suas finanças, que seja dízimos e que seja ofertas. E é importante que nós atentamos a esses detalhes. É importante que quando nós formos entregar para Deus aquilo que é dele, que a Bíblia nos orienta, que nós iremos simplesmente devolver a ele, que nós venhamos fazer isso com esses cuidados. Porque eu tenho certeza, irmãos, principalmente você que já é um dizimista, que através da melhoria dessa prática, você vai ver que coisas maravilhosas vão acontecer ainda mais sobre a tua vida, porque agora você vai dedicar o que já dedica para o Senhor com carinho, em detrimento e em cumprimento da palavra. A Bíblia diz que o que for ligado na terra é ligado no céu. Obviamente, quando nós estamos no culto, que se abre aquele momento, exatamente o momento, quando quem está dirigindo o culto diz assim: irmãos, agora nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é o momento que você, que trouxe o teu dízimo, que trouxe a tua oferta, esse é o momento de você apresentar ela. Porque exatamente nesse momento, você não está entregando ela para o homem, você está entregando ela para o Senhor, em forma de adoração a Ele. E no momento do culto, isso é regra básica para nós, é o momento que o Senhor se faz presente. Ele está sempre conosco, mas coletivamente no sentido de cultuar,
de estar entre nós, no nosso meio, na questão do culto, o Senhor vai estar aqui e Ele receberá as tuas contribuições. Você estará louvando e adorando a Ele com as tuas finanças. Por isso é interessante que você que às vezes faz de outra forma, de outra maneira, revisa isso, porque dentro da palavra ela nos orienta para que nós venhamos trazer a casa do tesouro. Vamos entrar com mais detalhe nisso mais adiante aqui. Vamos trabalhar para referência, para não ficar simplesmente em uma palavra só minha, sem bases bíblicas. Falando sobre Abraão, lá no Gênesis, se você quiser marcar, faça isso para depois você revisar em casa. Lá no Gênesis 14, 20, a palavra diz assim: bendito seja o Deus de Abraão. O que eu vejo aqui? Deus sendo glorificado sobre a vida de Abraão, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quando Abraão se vê em uma situação muito difícil da sua vida, o seu sobrinho Ló havia sido levado cativo, e agora Abraão tem que ir buscar o seu sobrinho, mas a situação se torna um pouco difícil, porque havia 4 reinos, que eram reinos, e Abraão precisava vencer todos esses reis. E Abraão não tinha táticas de guerra, pelo menos é o que nós somos levados a compreender pela palavra. Aí a Bíblia diz aqui nesse mesmo capítulo que Abraão pega 318 homens escolhidos na sua casa, homens da enxada, homens do gado, do labor, e agora Abraão sai a peleja. E a Bíblia faz questão de dizer que Abraão venceu 4 reis ao mesmo tempo, com 318 homens, e ela faz questão de salientar: nascidos na sua casa, para fazermos entender que não eram homens de guerra. E diante desta causa tão extraordinária, aparece Matusalém, que era rei e sacerdote. Ele vai ao encontro de Abraão para louvar a Deus pela vida de Abraão. E diante desse grande episódio, Abraão vê que aquilo não foi a mão dele, mas foi a mão de Deus que deu a ele aquela vitória. Aí o que Abraão faz? Aí se entra o dízimo na história. Ele vai agora agradecer a Deus pela vitória que Deus havia dado. Ele pega tudo que tem e daquilo ele tira a 10ª parte e entrega para o sacerdote. E com amor, não foi sob cobrança, não foi através de cobrança, mas foi proposital. Aqui nasce a história do dízimo. E eu vejo que pelo momento de como isso aconteceu, eu vejo Abraão entendendo o que Deus faz e o que Deus pode fazer na vida do ser humano, e principalmente aqueles que são fiel e reconhecem. E eu vejo Abraão sendo muito sábio, porque o que significa no mundo espiritual para nós que somos cristãos? O dízimo significa uma 10ª parte de um todo, que é também basicamente a menor parte, porque a maior parte continua sob os teus cuidados, mas é uma menor parte, ou seja, a 10ª parte, que abençoa, que protege, que guarda aqueles 90% e o faz prosperar. Já tive experiências na minha vida, não vou entrar muito nisso aqui, das 2 partes, sendo fiel a Deus, e já tive um tempo também que não fui fiel a Deus nas minhas devoluções. E para quem é dizimista sabe que isso parece ser mágico, que quando nós falhamos com esse propósito diante do Senhor, as coisas vão tomando outro rumo. Mas quando nós nos atemos novamente a esta fidelidade a Ele, as coisas começam a acontecer de uma forma melhor. Aí você entende que verdadeiramente isso
é uma realidade. Que aqueles 90% agora, ele está debaixo da bênção, e nem o cortador, nem o devorador, nem o migrador, nem o destruidor, que diga-se de passagem, cada um deles tem um papel na tua vida. Um é para destruir a tua família, o outro é para destruir as tuas finanças, o outro é para destruir a tua comunhão com Deus, e o outro é para poder destruir a tua vida social. Mas quando você é fiel ao Senhor, essas coisas não chegam na tua tenda, não chegam na tua casa. Aqui eu respondo uma pergunta do porquê dizimar. Por que ser fiel a Deus? Porque constantemente a proteção do Senhor está sobre nós. A Bíblia nos deixa bem claro no entendimento que não adianta eu orar por alguém que está pagando um preço por infidelidade a Deus, porque não resolve com oração. Tais espíritos malignos, eles não saem com oração. Pode ser o pastor mais ungido do mundo, ele só sai com fidelidade. A tua fidelidade é que vai repreender este mal da tua vida, da tua fazenda, da tua loja, dos teus negócios, do teu trabalho, de tudo na sua vida. E você potencializa isso quando você agora não faz de qualquer forma, de qualquer maneira. Você tem um compromisso com o Senhor e diz: Senhor, vou fazer conforme me ensina a tua palavra, vou levar para a tua casa, de preferência na hora do trabalho, do culto. Eu levo isso tão a sério, irmão. Já aconteceu muito na minha vida das pessoas entregar para mim o dízimo. Lá na casa pastoral, que seja aqui, que em outro campo, já teve aqui também. E eu dizer para o irmão que eu estou falando aqui. E não tive medo, porque tem alguns que têm medo. Se eu vou pegar logo aqui, senão ele desiste de entregar. Eu digo: irmão, espera o momento do culto. Entrega o teu dízimo lá no culto. É o momento certo para isso. A Bíblia nos ensina isso, lá na casa do tesouro. Porque a palavra nos ensina isso. Vamos para frente. No capítulo 28, nós vamos ver, continuando, né, isso teve através de Abraão e foi alcançando a sua posteridade. E nós vamos ver aqui que alcança Jacó no capítulo 28, versículo 20. A Bíblia diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, escute só, olha o voto que ele faz: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz. Então, além de pão para comer, roupa para vestir e paz em casa, com a família, com o pai, com a mãe. Aí ele diz aqui no versículo 22: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O que ele fez aqui? Ele fez um voto, um compromisso a Deus. Aí ele já nos mostra isso: eu não posso fazer de qualquer forma, nem de qualquer maneira. Ele fez um voto para o Senhor. E mais uma vez aqui ele coloca em consideração a casa de Deus. E aquilo ele disse: eu devolverei para o Senhor. E foi muito próspero Jacó. Para quem conhece a história de Jacó sabe disso. Foi muito próspero em toda a sua vida. E manteve com Deus essa fidelidade ao Senhor. E ela alcançou a sua posteridade. Eu lembro-me de recentemente ter ouvido um testemunho que falava também sobre tal voto. E o como Deus agira de maneira tão especial.
E aqui fica a dispensação da igreja do Senhor Jesus. Mesmo você que é dizimista, mas talvez você nunca fez isso como um voto ao Senhor. E eu te convido, faça um voto a Deus. Mesmo você que já dizima, que não fez um voto, mas faça um voto. Fale para Ele. Explique para Ele o que você quer. Porque é isso que a palavra nos ensina aqui. Pastor, mas Deus sabe do que eu preciso, mas Ele quer ouvir. Diga para Ele: Senhor, eu não quero que me falte o pão. Eu não quero que me falte o vestir. Nem de mim, da minha família, da minha casa. Eu quero viver em paz. E eu faço um voto com o Senhor. E você pode ter certeza que você vai experimentar esse voto teu enquanto fores fiel ao Senhor. Bendito seja Deus. Vamos mais adiante aqui. No Levítico 27, versículo 30. Nós temos 3 referências lá. Se você quiser encontrar aí, é bom. Também, versículo 30. 27, 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ele está dizendo aqui, quando ele está dizendo todas as dízimas, ele quer dizer toda a 10ª parte da terra. Bíblia, toda a 10ª parte da produção da terra. Ele está dizendo que é do Senhor. Versículo 30. Santas são ao Senhor. Aí agora eu vou entender aqui que o dízimo, ele é santo. Nós vamos aprender algo nisso aqui. Ele é do Senhor, e além de ser do Senhor, e é pelo fato de ser do Senhor, ele é algo santo. Vamos mais à frente, 32. No tocante às dízimas do gado, do rebanho e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então o que acontece? Ele precisa ser entregue. E quando ele é entregue, aí ele é recebido pelo Senhor e logicamente caracteriza, né, como algo santo que foi recebido ao Senhor. Quando Moisés escreve isso aqui, ele estava dizendo para que todos compreendessem. Havia ali as suas tribos, tinham seus líderes, eram muitos grupos, e havia necessidade deles explicar isso. Porque às vezes muitas coisas lá não acontecia diferente, quem sabe como acontece nos dias de hoje, em alguns lugares. E como essa situação de dízimo se tornou uma coisa tão forte, porque muitas igrejas se abriram, e parece-me que isso virou tipo uma mercadoria, se tornou algo muito prioritário no meio das igrejas. Nós vamos compreender que, como isso se tornou algo de destaque, alguns detalhes às vezes não importa tanto. Mas quando nós voltamos para a palavra, nós vemos que há uma importância. E principalmente por o dízimo, em alguns casos, isso a gente tem que falar, às vezes eu estou parando aqui porque eu estou caçando as melhores colocações. Em alguns casos, de má administrações, tem levado alguns cristãos a mudar também a forma de como cuidar-se com ele. Nós observamos que já ouvi muitos testemunhos sobre isso. Entregou-se o dízimo na igreja, e o pastor fez isso e fez aquilo. Logicamente isso chama atenção, e você se importa com isso, e às vezes isso é natural, e principalmente por falta de uma boa administração é o que leva essa deturbação da forma natural
que ele tem que ser entregue e observado. Eu não posso fugir disso aqui. Eu vou repetir para que os irmãos compreendam. Versículo 32. Ele diz: no tocante aos dízimos do gado, do rebanho, assim como da terra que foi falado, é a continuação do versículo 30. Ele disse: de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor. O que significa o bordão do pastor, irmão? Significa o cuidado dele, o cajado que está na mão dele, que Deus o entregou. Está lá como pastor, foi constituído por Deus. Pastor, seja mais claro nisso, que eu quero ser mais claro aqui. Eu quero ensinar você, dentro da palavra de Deus. Entrega o teu dízimo na casa do tesouro. Faça isso. Porque quando você fazer isso, ele vai estar sendo recebido. Quando ele é recebido, ele está passando debaixo do bordão, do cajado, do pastor. Aí ele é recebido por Deus. Aí quando isso acontece, são detalhes, mas está na Bíblia, se não importasse não estaria aqui. Quando isso acontece, aí as coisas começam a se encaixar. E pelo fato, principalmente do dízimo ser santo, como a palavra me afirma isso aqui, Deus diz assim, ó, levitas, sacerdotes, não terão parte com terra. Por isso já aconselhei muitos pastores, amigo meu, queria fazer investimento em terra. Eu falei, isso não é para nós. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro e vice-versa. Às vezes você vai se apegar nisso aí, você vai largar a obra. E volta para a Bíblia. Então, se eu acredito no dízimo, eu quero que os irmãos dizimam. Então, há uma coisa muito paralela aqui com essa realidade do dízimo sobre nós, pastor. A gente, muitas vezes, como pastor, tem direito de cobrar. Só que qualquer cristão tem direito de cobrar de qualquer pastor que milita. Não estou falando de pastor que foi consagrado a pastor. Estou falando de pastor que preside campo, que ele está na qualidade de sacerdote. Qualquer cristão tem direito de chegar para ele e dizer, ó, essa situação sua bem aí não é de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus diz na palavra que os sacerdotes não terão partes das terras. Mas em compensação, todo mundo lá, a não ser os sacerdotes e os levitas, ganharam terra e foram muito próximos. Aí Deus disse assim, agora é o seguinte, a 10ª parte disso aí é minha. Vocês vão trazer de volta, devolver na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós vamos entender o quê? Que pela realidade do dízimo ser santo, Deus separa alguém para isso, sacerdote, na linguagem nossa de hoje, pastor. Então ele tem que entrar, ele tem que ser recebido. Você sabe por quê? Aconselhei recentemente alguém sobre isso. Eu disse, ó, pega o dízimo do teu salário, tira ele, porque a Bíblia usa o termo primícia. Não tira para Deus o último, não. Tira, primeiro é o do Senhor. Vai lá e tira. Você tirou. E o que eu faço, pastor? Eu vou movimentar ele. Ele fez, não movimenta não, entrega. Por que eu não posso movimentar, pastor? Você não pode movimentar porque você não tem autoridade espiritual para fazer isso. Se você tentar, pode dar errado. E como já deu errado em centenas de vezes. Agora já estou falando de como dizimar. Falamos do porquê e agora como dizimar. Então eu não posso reter aquilo. Eu não posso administrar aquilo. Se eu não sou um sacerdote, eu não posso administrar o dízimo. Mas Deus é justo, irmão, e fiel. Porque dentro da palavra, você pode ter certeza que Deus não deixará você uma penalidade. Observa, vamos para frente aqui para você entender, que eu vou falar mais adiante aqui. Na referência 33,
não se investigará se é bom ou se é mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um ou outro serão santos e não serão resgatados. Não entendi, pastor, explica melhor isso aí. O irmão lá, ele pegava, nascia 10 bezerros, que seja carneiro, que seja ovelha. Aí ele ia lá e, segundo o costume, a 10ª parte, então 10 fica lá, porque a Bíblia como fala sobre primícias, mas ela fala sobre dízimo, então dízimo é a 10ª parte. Nasceu 9, o 10º é do Senhor. Aí o que ele está dizendo aqui, pode ser fraco, pode ser ruim, ou pode ser bom. Ele se entrega a ele e não queira resgatar, porque aquele que nasceu, aquele é do Senhor. Então, se observa isso, você consegue entender isso? Que dentro da Bíblia, eu simplesmente não preciso só ir lá e entregar o meu dízimo, eu preciso de fato ter um cuidado também com ele, de como proceder, de como fazer. Então a palavra está dizendo assim, que se nasce 10, o 10º é do Senhor. Pode nascer doente, ou pode nascer com muita saúde, pode ser o mais feio, ou pode ser o mais bonito de todos. É do Senhor. Aí você pega e entrega. Como fazer? Vamos mais adiante aqui. Guarda essas referências, leia em casa. 34. São esses os mandamentos. O que você entende? Agora ele saiu da escala da normalidade e já entra na escala de mandamento. Por isso que você vê alguma pessoa dizendo que dízimo é mandamento, aí você vai dizer, não é porque eu não ouvi nos 10 mandamentos falar sobre isso. Mas não é só os 10 mandamentos que são mandamentos. Se você achava isso, lê um pouco mais a palavra de Deus, que é importante. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel lá no Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? O próprio Deus, a teofania, apareceu lá no Monte Sinai. Você vê que o dízimo é uma coisa tão séria que Deus não mandou recado, e claro, não é uma situação de menosprezo, e nem usou o Espírito Santo. Ele veio aqui nessa terra e entregou esses mandamentos para que você vá bem em toda a tua vida, em todos os teus negócios. Abraão foi o pai disso. Eu já disse isso aqui várias vezes para os irmãos, onde a Bíblia relata que Eliezer testemunha sobre ele, disse, o meu Senhor tem tanta coisa que não se dá nem para contar. Você está entendendo como a promessa de Deus é grande? Pastor, mas eu já sou dizimista há muito tempo e não vivi ainda essa extraordinariedade que o Senhor está pregando. Alguém até disse para mim, pastor, se o senhor está pregando isso aí, o senhor deve ser um dizimista. Eu falei, sou. E por que o senhor não tem tudo isso? Eu falei assim, a minha riqueza, ela foi me dada, porém ela é espiritual. Tá aqui hoje, eu abri mão de uma carreira, abri mão de muitas coisas. Cheguei a ter terra, já tive 21 alqueires de terra, perto de Paropeba, uns 50 quilômetros. Mas hoje não tenho propósito de ter, nem vontade, porque eu sei qual é o meu chamado. Espiritualmente eu me sinto um homem muito rico. Pastor, então por que eu, faz muito tempo que sou dizimista e não vivi essa extraordinariedade ainda? Porque talvez você ainda não fez da forma que a palavra tem te orientado. Pastor, mas ninguém nunca me disse. Pois glória a Deus. Parabéns por você estar aqui, estamos aprendendo junto de como fazer. Eu vou ler mais do que falar agora, porque o tempo está indo embora. Deuteronômio, abra a tua Bíblia, capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ler o 11, o 12, o 13, o 14, o 17, o 18 e o 19. Glórias a Deus. Diz assim,
Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Escolherá um lugar, está falando sobre templo, está falando sobre casa, sobre santuário. E esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, que é o quê? Os holocaustos, os sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então, mais uma vez, a Bíblia me dá uma referência dizendo que o próprio Deus está dizendo, na casa onde Ele escolheu para habitar. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algo muito importante que já carrego isso antes de chegar aqui. Eu não mudei conceitos depois que cheguei aqui, já carrego isso desde antes. A minha mãe, naquela situação de ajudar o meu filho, vou ajudar o meu filho, vou dizimar contigo. E eu disse não. Ela disse, mas por que não? Não é o mesmo ministério? Eu falei, é. Mas a casa onde a senhora habita com Deus é aonde? Que Deus escolheu para a senhora habitar com Ele. Ela disse, é no campo fulano de tal. Eu falei, então é lá que você tem que entregar o seu dízimo. Aí fui para a palavra. Mostrei para ela. Aconteceu. O irmão da missão, aqui no Plano Dourado. Ele estava meio que desentendido com o pastor. Ele vendeu lá um negócio lá, uma propriedade, uma coisa lá e decidiu. Vou dizimar com o pastor Carlos. Chegou lá, com um valor até considerável. Pastor, vim aqui trazer um dízimo aqui. E tinha colocado no coração. Eu falei, mas hoje o que foi que aconteceu? No congresso com o pastor Joel? Ele disse, mas eu estou animado lá com o pastor Joel não. Eu vou entregar aqui. Falei, senta aí. Sentou, vamos conversar. Eu disse, tu não precisa entregar para ele, na mão dele. A Bíblia te manda entregar na casa do tesouro. Procura a tesoureira lá, no momento do culto, entrega o teu dízimo lá. Esse dízimo não é teu, esse dízimo não é do pastor, esse dízimo é de Deus. E tu vai entregar ele lá, na casa que Deus, a palavra está dizendo. Então haverá um lugar que Deus vai escolher. Você acha que ele estava lá na missão somente porque ele queria? Não, Deus escolheu ele para estar lá. Você acha que você está aqui em Madureira somente porque você quis? Não, Deus escolheu para você ser daqui. Quando Deus for recolher a igreja, não vai levar só Madureira não. Tem muita aí que vai. E glória a Deus por isso. Mas Deus escolhe aonde você vai congregar, coloca você lá e começa a introduzir isso em você. Ali é o lugar que eu vou estar com você. E ali você vai levar os teus holocaustos, as tuas ofertas, os teus dízimos, os teus votos. É lá. Palavra. Pelo amor de Deus, nunca pega isso como coisa minha. Vamos para a palavra. Estamos de Deuteronômio 12:12. E vos alegreis. Não pode ser com tristeza, irmão. E vos alegrei perante o Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos e as vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que mora dentro da vossa cidade. Uai, o levita que mora na cidade. Vamos para frente. E que não tem porção nem herança convosco. Deus está dizendo, tu vai se alegrar porque tu vai devolver o dízimo. E o levita da tua cidade, ao mesmo tempo está querendo dizer, porque naquela época era um por cidade, e o levita da tua igreja, ou que seja o sacerdote, ele também vai se alegrar, porque é como se eu entendesse Deus dizendo assim, que talvez ele carregasse uma tristeza, porque ele via que o irmão fulano podia ter uma terra e ele não, que foi dada, foi repartida, o outro podia ter e ele não. Aí Deus disse, tu leva lá, porque ele vai se alegrar. Então, além de teu filho se alegrar, da tua esposa se alegrar, dos teus servos se alegrar, que é os teus funcionários, de você se alegrar,
vai se alegrar também o levita, o sacerdote. Você vê como Deus cuida de uma forma especial. Ele se encarrega de todos os detalhes. Bendito seja Deus. Versículo 13: guarda-te, não ofereça o teu holocausto em todo lugar que vires. Não sei se você já tinha lido isso antes, irmão. Não é todo lugar que você vai ver, por aí que você vai chegar lá e... Não. Não é porque eu quero que você traga para cá. Eu não estou com egoísmo, estou em cima do altar. Deus sabe o meu coração. E o que eu testemunhei aqui, eu teria vários testemunhos para contar sobre isso. Construí muitas amizades. Muitas pessoas chegavam lá. Como eu disse aqui, a minha própria mãe não aceita dizimar comigo, porque ela tem pastor. Eu disse, vai lá, você tem alguém que cuida da tua vida espiritual, que vela por você. Eu sou seu filho, sou pastor, mas não é eu que vou apresentar a sua alma diante de Deus. É o teu pastor. É ele que te entrega a Santa Ceia. É ele que, talvez chorando, sorrindo, querendo ou não, está velando pela tua vida. Entrega lá. Não é qualquer lugar que tu vires que tu vais fazer isso. Talvez eu consiga entender juntamente com você o porquê que o efeito não foi tão extraordinário. Porque eu tenho sido dizimista, pastor, mas o efeito não foi tão extraordinário. Observe alguns conceitos bíblicos e obedeça a ele. Quando nós lemos lá no início que o Senhor disse assim, olha, vocês estão se afastando de mim, do meu conserto. Não faça isso não, volta para cá, eu quero abençoar vocês. Era em observação da palavra. Me permita dizer algo aqui, irmão. Para Deus, não faz diferença se é 10 mil ou se é 10 centavos. Não faz diferença nenhuma. O que Ele quer é a tua fidelidade. Claro que Ele apresenta aqui a 10ª parte. Mas obviamente eu sou levado a entender que quem dizima 10 mil é para ser muito mais, a visão do homem, né? É para ser muito mais feliz do que quem dizima 10 centavos. Mas para Deus não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é como você faz isso. É como você se entrega para isso. É como você honra isso diante do teu Deus. É isso que faz a diferença. Em observação da palavra, glórias a Deus por isso. Ele disse assim, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos. Para você ver como a Bíblia está tão detalhista aqui, irmão. Como eu disse para os senhores aqui, para todos, havia muitas tribos. E o Senhor escolheu, tu vai ficar na tribo de Judá. Tu vai ficar lá. Aí tu vai entregar lá. Eu vou te abençoar lá. Vamos mais adiante. E oferecerás ali os teus holocaustos, assim como eu te ordeno. Ele ainda disse aqui, precisa entender que no versículo 17, nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem dos teus primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem das tuas ofertas votivas que haveres prometido, nem das tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Que ele está querendo dizer que não coma o teu dízimo. Não faça isso. Por quê, pastor? Porque é a semente. Se você vai lá, colheu 10 sacos de arroz, e você não guardou um saco para plantar, ou você vai ter que ir pedir emprestado, ou vai ter que comprar a semente para plantar. Então, quando você não entrega, você está comendo o dízimo. Você está comendo a semente. E se você come a semente, não tem fruto. Aí, continuando aqui para que os irmãos compreendam. Mas comerás perante o Senhor
teu Deus. Pastor, não estou entendendo. Disse que não era para comer, agora está dizendo que é para comer. Disse perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolheu. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que mora ali. O que é isso, pastor? Explica melhor isso aí. Sabe o que está querendo dizer? Eu sempre disse para os irmãos aqui. Eu disse, irmão, casa de pastor é cocheira de ovelha. Você traz para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Aí aqui você come, teus filhos comem, chega um que nós nem conhece come, chega outro lá e come, e quando precisar tem, o levita vai ter também, e o Senhor vai abençoar todos de uma só maneira. Pastor, por que eu não podia comer antes, agora eu posso? Não era semente? Era semente, mas quando você entregou, ela foi plantada no altar do Senhor. E de preferência, quando fizeres isso, observe o que o Senhor ensina. Ao trazer a tua oferta, que seja o teu dízimo, a tua contribuição, e lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, volta lá, conserta-te com ele, e depois volta, apresenta para o Senhor a tua oferta. O que eu aprendo aqui? Até para dizimar e ofertar, eu preciso ser crente. Eu preciso ser crente, porque se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, Deus só vai receber a minha oferta se eu me reconciliar com ele. Ah, pastor, então agora eu comecei a entender o porquê que ainda não vi fruto daquela oferta. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, o Senhor disse assim, apresenta. Quando passar aí com a salva, antes de colocar, apresenta o Senhor, faz uma oração, com alegria, gratidão, diga assim, Senhor, eu sei que é pouco, é só R$5 a minha oferta de hoje, mas eu quero te dizer, Senhor, eu separei isso aqui para te ofertar, e quero te ofertar com alegria, receba a minha humilde oferta. Talvez por isso nós conseguimos entender o porquê que a oferta daquela viúva, que representa um valor bem pequeno, teve uma grande significância dentre grandes ofertas que chegaram. Se aquilo chamou a atenção, é porque estava em detrimento com a palavra. Então, se estava em detrimento com a palavra, eu acredito que ela apresentou para Deus. Senhor, é pouco, mas eu trouxe para ti. Receba a minha oferta. Então, a partir de hoje, nunca mais coloque uma oferta na salva, que seja no pano, aonde for, sem fazer a tua oração a Deus. Pastor, mas é o senhor que vai ter que orar. Eu vou orar, apresentar a Deus. No momento que eu oro, ela está passando pelo meu cajado e Deus está ali recebendo a oferta naquele momento. Mas ele recebe o teu sacrifício quando você apresenta a ele. Está aqui, Senhor. Estou te entregando a minha oferta. Bendito seja Deus. Faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação. Faça da melhor forma. Faça em detrimento que a palavra de Deus te ensina. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante aqui, que o tempo já foi embora. Deuteronômio 14, 24. Quando o caminho for comprido demais, que não possas levar. Irmão, a Bíblia fala tão claro, irmão. Por estar longe de ti o lugar que o Senhor, teu Deus, escolheu para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado. Ou seja, o Senhor te colocou lá, Ele sabe que você está ali, o teu nome está escrito lá. Aí Ele está querendo dizer aqui, é porque Ele sabe que Ele vai te abençoar e o negócio vai render e vai ser muito. Quando for muito, aí você vai para o versículo seguinte, que é o versículo 26. Ele diz, se tu não puder levar, porque é muito, versículo 25, ele disse assim, então vende e leva o dinheiro na tua mão. Porque às vezes você vai dizer, pastor, tem 10 bezerros lá, não dá para trazer, até porque a igreja não tem pasto. A Bíblia está te ensinando aqui, ó, não é eu não.
A Bíblia está te ensinando. Vai lá, vende, versículo 25, e pega o dinheiro na tua mão, de preferência. Apesar que hoje nós fazemos muito transferência, né? Mas se tu puder, pega na tua mão. Apesar que a igreja também prefere transferência. Mas vamos lá. Na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Aí ele diz assim, ó, esse dinheiro, 26, dar-los-á por tudo o que deseja a tua alma. Esse dinheiro é o dízimo, é a oferta. O Senhor entrega ele pelo desejo da tua alma. Isso é lindo demais, irmão. Isso é lindo demais. Por tuas vacas, ou que seja ovelhas, ou que seja o vinho, ou que seja bebida forte, não sei com o que é que tu mexe, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. A Bíblia está me ensinando aqui que quando eu for entregar o meu dízimo, eu tenho que entregar ele pensando, desejando, almejando. Você vai entregar pensando naquela vacada que você vacinou. Você vai entregar pensando naquelas roupas que você organizou na prateleira para vender. Você vai entregar pensando nos teus clientes que vai vir para o salão arrumar o cabelo. Você vai entregar pensando naquilo que deseja a tua alma. Aí Deus vai visitar lá, vai abençoar e vai prosperar. Pastor, eu pensei que entregar dízimo era simplesmente botar a mão e dizer, botar a mão no bolso, pegar o dinheiro e dizer, tá aí, isso aí é meu dízimo. Existe um mistério muito grande nisso, irmão. Muito grande. Mas você está aqui hoje, vendo, aprendendo, marca as referências, continue estudando em casa. E nunca esqueça disso. E você irá testemunhar aqui, ó. Se quiser marcar, marca aí, esse dia de hoje. Eu não sei que dia é hoje, se é 17, se é 18. Marca na tua Bíblia. E depois você vai voltar aqui, você vai testemunhar. Dizer, pastor, eu já era dizimista, mas a coisa mudou. Depois que eu mudei a forma de fazer. Aleluias. Só tem dor, glória ou tem mais aí? Para finalizar, Neemias 12:44, marca aí. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre câmeras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias, para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras, das cidades, das porções designadas pela lei, para os sacerdotes, para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que serviam ali. Aí a Bíblia está dizendo aqui que Judá estava alegre porque os levitas e os sacerdotes estavam ali para servi-los. Outro motivo para você ir lá, devolver o teu dízimo com alegria, porque você tem levitas, que são aqueles que estão cuidando do trabalho do Senhor. Você tem um sacerdote, um pastor que está aqui cuidando do trabalho do Senhor, para que você seja abençoado, tua família seja abençoada, para que você tenha um lugar para se congregar. Louvado seja Deus. Neemias 12:44. Aí eu finalizo com essas referências em Hebreus. Pode ir para lá e marca. 3 referências em hebreu para nós finalizar. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Você está falando de Melquisedeque. Não sei se no início eu falei Matusalém, se eu falei eu errei, viu? Melquisedeque, sacerdote, primeiro sacerdote. Tá? E aqui está dizendo que ele abençoou o que tinha promessa. Ele abençoou. Abraão entregou e ele abençoou Abraão.